várias situações. Salmos dos peregrinos, que eram salmos que o povo de Israel ia cantando quando eles iam para as festas em Jerusalém. Salmos de romagem, que eram hinos que eles cantavam quando já estavam dentro de Jerusalém, e eles caminhavam pelas ruas de Jerusalém cantando esses salmos. Salmos dos degraus, que eram salmos que eles subiam e desciam os degraus da escadaria do templo, cantando, louvando ao Senhor. Li certa feita um livro que comentava sobre os livros dos Salmos, o livro do Philip Yancey, o livro se chama A Bíblia que Jesus Lia. Eu recomendo para todos lerem. Nesse livro, Philip Yancey fala que ele fez o propósito do seu coração de ler 10 salmos por dia. E ele começou, e no primeiro dia, ele começou a ler o salmo primeiro: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas tranquilas, que na estação própria dá o seu fruto. E ele leu o salmo 2, o salmo 3, quando chegou no salmo número 8, ele começou a ler sobre o salmista dizendo: Deus, que é o homem para que tu te importes com ele? Pouco menor do que os anjos do criaste. Mas quando ele chega no salmo número 10, não me falha a memória, o salmista começa a dizer: Deus, até quando tu estarás longe de mim? O salmo número 10 fala assim: por que, Senhor, te conservas longe e te esconde nas horas de tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das suas tramas, eu digo. Pois o perverso se gloria da cobiça da sua alma, o avarento maldito o Senhor e blasfema contra ele. E aí o Philip Yancey diz que começou a pensar nessa oscilação de ânimo que existe no livro dos Salmos. O livro dos Salmos tem uma oscilação de ânimo muito grande. Às vezes o salmista está feliz, dizendo: clamei ao Senhor e ele me ouviu, livrou-me de todos os meus temores. Mas de repente o salmista diz: Senhor, até quando tu estarás longe de mim? Oh, meu Deus. Porque eu te clamo e o Senhor não me ouve. Às vezes o salmista diz: clamei, ele diz: o justo sofre muitas aflições, mas o Senhor livra de todas. Mas de repente ele diz: Senhor, minhas lágrimas têm sido o meu alimento todo dia, meu leito está banhado em lágrimas. O próprio salmista Davi, certa vez, ele disse: Senhor, sinto-me como um vaso quebrado. Essa oscilação de ânimo que há no livro dos Salmos nos ensina que esses homens que escreveram os Salmos eram pessoas comuns como nós somos. Oh, Deus, maravilha. Eram pessoas que, como nós, tem momentos da vida cristã que nós estamos como gigantes. Tem momentos que nós estamos invencíveis. Pode levantar o inferno inteiro contra nós que nós nos derrotamos. Mas tem momentos da nossa vida em que nós estamos fragilizados. Tem momentos que dá vontade de deixar de ser crente, dá vontade de chutar o balde, jogar tudo pro alto e dizer: eu não aguento mais. Mas os salmistas nos ensinam que na hora que nós estamos como gigantes na fé, felizes, nós temos motivos para adorar e glorificar o nome de Deus. Aleluia, aleluia. Mas na hora que nós estamos no fundo do poço, nós ainda temos motivos para glorificar e adorar o seu nome. Aleluia, aleluia. Na hora que nós estamos passando pelas histórias da vida, nós podemos glorificar e bendizer ao Senhor. Mas na hora que nós estamos sendo provados, na hora que nós estamos sendo oprimidos, nós ainda podemos glorificar e exaltar o seu nome, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. Nós sabemos, como esse tipo que o irmão Timóteo está cantando, tocando, porque dele, por ele. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Eu sei que não é fácil cantar na hora da dificuldade. Eu sei que não é fácil cantar na hora que estamos no fundo do poço, na hora que estamos aprisionados, como em
arrancar louvores na hora da angústia. Meus queridos irmãos, foi isso que Satanás falou com Deus. Quando Deus perguntou para ele: viu não, meu servo Jó, homem fiel, temente a Deus e que se desvia do mal? Satanás disse: mas o Senhor deu tudo para Jó. Jó tem mulher bonita, filhos bonitos e obedientes. Jó tem muito dinheiro. Jó tem muita influência social. Jó tem várias empresas e ele te adora por isso. Ou seja, o Senhor não é capaz de fazer o homem te adorar pelo que tu és. O diabo está dizendo para Deus: Jó só te adora e o homem só te adora porque o Senhor compra a adoração do homem. E Deus diz: não, Jó me adora pelo que eu sou. Pode tirar tudo dele, que Jó ainda vai me adorar. E quando tudo de Jó é tirado e a própria esposa de Jó, Deus se decepcionou, amaldiçoa, Deus se suicida, porque não resta mais nada a fazer. E ele diz: receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Deus deu, Deus nos tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei se você está passando pelo momento de maior vitória da sua vida, ou se você está passando pelo momento de maior prova. Mas uma coisa eu sei: Deus te trouxe nesta noite para adorar o seu nome, para glorificar o seu nome. Aconteça o que acontecer, os olhos de Deus estão olhando para nós e dizendo: eu quero ver se ele vai adorar, eu quero ver se ela vai glorificar, eu quero ver se ela vai bendizer o meu nome, eu quero ver se ela vai ter condição de adorar-me na hora dessa provação, na hora dessa luta. E o que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu sei que eu irei adorar, Aleluia. porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você pode fechar os seus olhos e adorar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Até luta, até a prova, porque dele, espere um pouquinho. Tem gente que está com esse cântico engasgado aqui, olha. Aleluia. Tem gente aqui nessa noite que nem conseguiu cantar essa frase, essas 4 vezes que nós cantamos aqui. Está engasgado aqui, olha. Está engasgado na garganta porque não consegue entender como é que Deus vai agir através dessa provação, dessa luta que você está passando. Mas em nome de Jesus, debaixo da autoridade de Deus e sob a unção do Espírito Santo, nessa hora eu repreendo essa voz que está engasgada, essa voz que está embarcada aí na tua garganta. Abra a tua boca, mesmo sem compreender. Pastor, eu não entendo. Quem te falou que a gente precisa entender o agir de Deus? A gente precisa aceitar. Lá na frente Deus vai nos fazer entender. Em nome de Jesus, libere a tua voz agora.
gente que acha que a gente não pode chegar para Deus e falar algumas coisas, sabe que a gente tem vontade de dizer? Tem hora que eu gosto de engasgar na gente. A gente tem vontade de dobrar o joelho de Deus e abrir para Deus o nosso coração. Amém. Para tudo que a gente sente. Aí tem pessoas que vêm como aqueles amigos de Jó. Ah, você pecou. Aí outros vêm como amigo mais novo, que era ele, e fala: rapaz, você não tem direito de indagar a Deus assim. Deus faz o que ele quiser. O que Deus vai pensar se eu falar para ele tudo o que eu sinto? Será que Deus vai me punir se eu me derramar diante de Deus e falar: Deus, olha, eu não estou sentindo a tua fidelidade. Tem hora que nós não sentimos a fidelidade de Deus. Deus não vai nos castigar. Deus não vai nos condenar por isso. Nós abrimos o nosso coração para Deus. Falamos: Deus, eu não estou sentindo a tua fidelidade, mas tem uma coisa, eu ainda confio no Senhor. Aleluia, aleluia. Deus, eu não sei o que o Senhor quer com isso, mas eu ainda confio no Senhor. Esses dias eu passei uma prova tremenda. E aí eu parei, comecei com um amigo meu e falei assim: se eu não aprender nada mais com essa prova, eu estou aprendendo que Deus está cuidando de mim em todas as situações. Irmãos, parece que Deus só estava esperando eu falar isso. Foi uma semana de luta tremenda. Parece que Deus só estava esperando eu me assentar e falar: se eu não aprender mais nada com isso, eu estou aprendendo que Deus está cuidando de mim. Se você não estiver aprendendo nada mais com a prova que você está atravessando, olhe para a provação e veja que Deus está cuidando de você. Não te faltou nada. Nos momentos difíceis, Deus mandou alguém para te ajudar, para estar ao seu lado. Aqueles que você pensava que iam estar do seu lado, não estiveram, mas Deus levantou gente que nem te conhecia e veio para te apoiar. Deus está te ensinando que Ele cuida de você. Confie no teu Deus, acredite no Deus que você serve, porque Deus cuida de nós. Amém. Aleluia. Salmista, no Salmo 23, então, sabendo desse cuidado de Deus, sabendo dessa proteção de Deus, ele começa a escrever o Salmo número 23. O escritor do Salmo 23 foi Davi. Davi, no Salmo 23, ele escreve utilizando principalmente a metáfora do pastoreio. 3 metáforas lá no Salmo 23. Mas a principal metáfora é do pastoreio. O pastoreio é uma das profissões mais antigas de Israel. O pastoreio e o padeiro. O pastor e o padeiro são as profissões mais antigas de Israel. Porque o povo de Israel, desde que Deus começou a formá-los, era um povo voltado para o pastoreio, para o rebanho. O padeiro, porque o pão era o principal alimento da mesa judaica. O salmista, então, o salmista Davi, sendo pastor de ovelhas, ele entendia qual era a ação do pastor para com as ovelhas. Então, no Salmo 23, ele vai escrever falando do Senhor como seu pastor, de Jeová Deus, o Deus de Israel, como seu pastor. Aleluia. É lógico que os adjetivos que o salmista alista para o Senhor no Salmo 23 são adjetivos que lhe são peculiares. São adjetivos que só Deus, como nosso pastor, tem, nenhum outro pastor tem. Então, meus irmãos, eu quero que nós meditemos nessa noite sobre um pastor singular. O que é pastor singular? É um pastor que é individualizado. Ninguém mais é como ele. Só ele tem essas características especiais que são descritas no Salmo 23. O salmista, no Salmo 23, ele começa a descrever o Senhor como pastor, e a primeira característica do Senhor como pastor é que o Senhor é um pastor pessoal. O salmista diz assim: o Senhor é o meu pastor. Aleluia. Nada me faltará. Aleluia. Ele usa aqui um pronome possessivo, ele é meu pastor. Sabe o que o salmista está dizendo? O Senhor é pastor de Israel, o Senhor é pastor do rei, o Senhor é pastor do mundo inteiro, mas o Senhor é o meu pastor também. Ele cuida
sim. Nós temos uma tendência à autocomiseração. Autocomiseração. O que é isso? Parece que o nosso problema é maior do que o problema de todo mundo. Parece que o nosso problema é pior do que o problema de todo mundo. Tem um dito, um jargão, um nome que as pessoas colocarem nessa atitude, e essa atitude chama síndrome da relva verde. Já ouvi falar em síndrome da relva verde. A grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa, sempre é melhor do que a nossa. Parece que só nós temos problemas, e é por causa do nosso individualismo. Mas assim como o Senhor fala com todos nós aqui nesta noite, assim como a palavra de Deus é para todos nós que aqui estamos em forma coletiva, o Senhor também está preocupado com cada um de nós. O pastor conhece as suas ovelhas. O pastor sabe que cada ovelha precisa de um cuidado especial. Tem uma coisa, irmão: uma ovelha não é igual a outra. Ela pode ser até parecida, mas a ovelha pode ter semelhança, mas ela não é idêntica, não é igual. Nós somos indivíduos e Jesus sabe disso. É por isso que o salmista diz: o Senhor é o pastor pessoal, Ele é o meu pastor. E ele, a partir dele, versículo diz assim: nada me faltará. Aí parece que o texto fica paradoxal, porque às vezes nos falta, quando falta. Às vezes falta dinheiro, não para vocês aqui, né, mas para a gente lá em Orlando não falta. Às vezes falta saúde, às vezes falta alegria ou não falta. Às vezes falta até a paz, momentaneamente, mas falta. Aí o texto está dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí nada me faltará, porque às vezes faltam essas coisas. A língua original do Antigo Testamento é a língua hebraica. E no original da língua hebraica, a melhor tradução para esse texto é a seguinte: o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. É diferente. O salmista diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Ou seja, se o Senhor é o meu pastor, pode até faltar o dinheiro, mas o Senhor como pastor é maior do que a falta do dinheiro. Aleluia. Se o Senhor é o meu pastor, pode até faltar a saúde, mas se o Senhor é o meu pastor, Ele é maior do que a falta da saúde. Se o Senhor é o meu pastor, pode até faltar momentaneamente a paz, mas se o Senhor é o meu pastor, Ele é maior do que a falta de paz. Se o Senhor é o meu pastor, pode até faltar a alegria, mas o Senhor é maior do que a falta da alegria. O salmista está dizendo que se nós temos Jesus, pode faltar tudo, mas se Jesus estiver ao nosso lado, ainda assim nós estaremos seguros, ainda assim nós estaremos satisfeitos, ainda assim nós teremos a graça de Deus sobre nós. Quando te faltar todas as coisas, saiba, meu irmão e minha irmã, que uma coisa não vai faltar. O que é que não vai faltar? É a companhia humana, não, ela pode faltar. É o dinheiro, não, ele pode faltar. É a saúde, não, ela pode faltar. Mas a companhia desse pastor glorioso, ela nunca vai faltar. O Senhor sempre estará ao nosso lado. Quando você tem a companhia dele aqui nessa noite, quando você tem a presença dele aqui nessa noite, oh, Jesus está aqui, Ele está aqui, e Ele nos diz: olha, eu sei que está faltando, mas eu estou com você. Eu sei que está te faltando, mas eu estou ao seu lado. E Jesus nos alegra tanto que aquela falta, irmão, aquela falta humana, ela passa. Já viu a criança quando machuca o dedo? Depois que eles vão crescendo, vão entendendo das coisas, eles perdem essa noção. Mas as crianças ainda quando estão pequenas, aí o menino prende o dedinho lá na porta, meu Deus, como dói. Aí a mãe fala: vem cá que eu vou dar um beijinho. Aí a mãe dá um beijo, abraça e fala: passou. A mãe não passou, passou nada, a gente sabe que não passou. A gente já sabe que não passou, que ainda está doendo. Mas o beijo da mãe, o abraço da mãe, a companhia da mãe foi tão bom que foi maior do que a amor. Aí ele esquece a amor e deita no ombro da mãe e sente o calor, o cheiro, o afago da mãe. Sabe o que Jesus vai fazer com você essa noite? Mesmo que você prenda o dedo na porta, isso é só uma figura. Ele vai te abraçar e falar: vem cá, eu vou te dar um beijo. E essa dor que você está sentindo não vai ser nada diante do meu abraço, não vai ser nada diante da minha presença. Aí ele vai perguntar: ele passou, Jesus,
pessoal. Fazer igual que Ismael, você não esquece, volta. O Senhor é um pastor pessoal, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é um pastor condutor, Ele guia e tem as veredas da justiça para nós. O Senhor é aquele que nos conduz. Quando o salmista diz assim, Ele leva-me para junto das águas e descanso. Sabe o que o salmista está nos ensinando? O salmista sabia, o pastor sabia, que a ovelha é um animal frágil. Que a ovelha é um animal muito frágil. A ovelha tem a cabeça muito dura, mas ela é muito frágil. Aí o salmista diz assim, Ele leva-me para junto das águas e descanso. O pastor sabia que se ele levasse a ovelha para águas correntes, águas fortes, a ovelha podia cair na água, encharcar a lã e haver uma grande probabilidade dela morrer afogada. Aí o pastor levava a ovelha ou para águas paradas ou para remanso. Vocês chamam remanso aqui? Naquele meio do rio que dá uma volta assim, remanso. Levava as ovelhas para aquele lugar. E o pastor sabia, aqui ela está segura para beber água. Irmãos, o Senhor nos conhece. O Senhor conhece as nossas fragilidades. O Senhor conhece as nossas deficiências. O Senhor sabe que por mais que nós somos fortes, nós temos fragilidades. Tem gente que pensa que pregador, que cantor, que líder da igreja não passa prova. Às vezes vê a gente pregando, vitória, vitória, veja, vitória, vitória. Deus vai mandar terremoto, mas às vezes ela está precisando de Deus mandar um terremoto para abrir uma porta lá. Às vezes tem gente pregando e não entende, pensa, não, esse homem não passa prova, não passa dificuldade, irmão. Tem dia que a gente prega para a gente mesmo. Por mais fortes que nós pareçamos na frente do povo, tem hora que nós estamos fragilizados e ninguém às vezes conhece. Tem uma coisa, já pensou se antes de pregar eu chegasse aqui e falasse, olha, irmãos, antes de pregar, eu quero pedir a vocês que orem por mim, porque eu estou passando a prova, que eu estou praticamente desviado, sabe? Eu estou muito fraco, estou muito frágil. Meu computador hoje era livre de pregar, não sei nem por que eu vim aqui. Sem dizer, pelo amor de Deus, pastor, pelo amor de Deus, não pega esse pastor e leva lá para o gabinete pastoral, porque ele deve estar em pecado. A gente não pode fazer isso na frente do povo. Eu não, irmão Marcelo. Quem vê o irmão Marcelo às vezes cantando, liderando o grupo, vê o pessoal tocando, os senhores, os meninos aí tocando, os filhos, pensa assim, é só vitória, que só vitória que nada, irmão. Tem dia que a gente vem para cá e a gente está se sentindo derrotado. A gente está como Davi, como eu tentei, sinto-me como um vaso quebrado. Já teve dia que está passando problemas, até mesmo conjugais tão terríveis, que não tem força nem para pregar. Aí sabe o que Deus faz? Ele manda um crente que está numa situação pior do que a gente, para a gente aconselhar. Aí a gente começa a dar conselho para ele, e Jesus fala aí, olha, você está falando para você mesmo, você está falando para você mesmo. O Senhor conhece as nossas fragilidades, como o pastor conhecia a fragilidade da ovelha. Sabe o que é? É forte da ovelha. Quem é ovelha aqui? Não está assim para a mão. Quem é ovelha? Tem muita ovelha aqui, tem muita ovelha aí. Todos nós somos ovelhas. Sabe onde está a força da ovelha? É na cabeça. A ovelha era fácil, mas ela tinha a cabeça muito dura. Como ovelhas do Senhor, a nossa força está na cabeça, não na minha cabeça, por causa da minha inteligência ou por causa do tamanho dela, mas a cabeça da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. A nossa força é Jesus, é Ele quem garante a vitória, é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos faz vencer. Quando você estiver fragilizado, quase caindo, quase sendo lançado por terra, lembre-se que você tem força na cabeça, lembre-se que você tem força na cabeça. O cabeça da igreja é Jesus. Ele é forte porque ele venceu a morte, ele é forte porque eles mataram, o colocaram na cruz, tiraram de lá e emprestaram sepulcro para ele. Mas lá em Apocalipse ele diz, João, eu sou aquele que se morto, mas sei que eu estou vivo e eu sou forte porque eu tenho nas mãos a chave da morte do inferno. Todo poder, todo poder. Quando eu falo que Jesus tem todo o poder, eu lembro da minha profissão. Eu sou militar, segundo sargento da Polícia Militar em Minas. Eu tenho poder, os que sabem ter. Eu tenho poder na corporação, eu tenho poder sobre o soldado, sobre o cargo, sobre o terceiro sargento. Mas eu não tenho todo o poder, porque acima de mim tem o primeiro sargento que tem mais poder do que eu. O primeiro sargento também não tem todo o poder, porque acima dele tem o subtenente que tem mais poder do que ele. Mas
o capitão pensar que tem todo o poder acima dele, tem um major que ainda tem mais poder do que ele. Se o major pensar que tem todo o poder acima dele, tem um tenente coronel que ainda tem mais poder do que ele. Se o tenente coronel bater no peito e dizer: eu tenho 2 chamadas e uma estrela no ombro, e eu tenho todo o poder, ele vai olhar para o coronel e o coronel vai dizer: eu tenho mais poder do que você. Se o coronel, comandante da polícia militar do estado, acreditar que ele tem todo o poder, ele vai olhar para o secretário de segurança pública e tem mais poder do que ele. Se o secretário de segurança pública pensar que tem todo o poder, ele vai olhar para o governador que tem mais poder do que ele. Se o governador pensar que tem todo o poder, ele vai olhar para o presidente da república que tem mais poder do que ele. Se o presidente da república pelo menos sonhar que tem todo o poder, ele vai olhar para o Congresso Nacional que tem mais poder do que ele. Se o Congresso Nacional acreditar que tem todo o poder, ele vai olhar para mim, para você, o povo brasileiro que tem mais poder do que o Congresso Nacional, porque eles estão lá controlando o coração. Aí começa tudo de novo. Aqui é uma briga: quem tem mais poder, quem tem menos poder. Mas quando Jesus sobe no trono, quando o Congresso Nacional, o governador, o coronel, até o soldado, e todo o povo olha para ele e diz: quem tem mais poder, quem tem mais poder, quem tem mais poder. E Jesus se levanta e diz: eu não tenho mais poder, eu sou mais, eu tenho todo o poder, todo o poder. O nosso Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Pode alguém, e pode alguém que tem mais poder do que o Senhor. Todo mundo pode ter poder, mas a morte é mais poderosa. A morte vem, arranca o homem, chega na vida dele. O vice-presidente, o ex-vice-presidente, José de Alencar, um dos homens mais ricos do mundo, lutou contra o câncer, roubando o câncer, curando. Aí o câncer veio e falou: José de Alencar, você tem poder, você tem dinheiro, você tem influência, você tem poder político, mas eu cheguei agora. A morte chegou e ninguém pode escapar, porque a morte tem mais poder do que o homem. Mas Jesus Cristo, irmão, ele morreu, mas ele foi lá nos limites da morte, afrontou dentro da morte e disse: eu tenho poder, me dá a chave da morte do inferno. Todo o poder foi me dado no céu e na terra. O meu Jesus, o meu Jesus tem todo o poder. O meu Jesus é a cabeça de cada ovelha que está aqui. De cada ovelha que está aqui, a minha força está na cabeça. Na cabeça da igreja venceu a morte, venceu o inferno. E se ele venceu, a vitória é nossa. Quantos podem ter a voz e dizer: a vitória é minha, a vitória é minha, a vitória é minha, a vitória é minha, porque Jesus tem todo o poder. Ele me leva para a vida. Guia que das direitas da justiça para o Senhor. O Senhor é o pastor doutor, ele nos guia. Só que nós temos um problema sério. Nós temos um problema grave. Todos nós aqui somos crianças, já brincamos. Pelo menos lá em Minas, a gente tem cada série dessa brincadeira por aqui. Tapa os olhos da criança. E aí alguém quer dizer: para a esquerda, vai para a direita. E a gente vai caminhando para cá, para lá. E a gente, criança, quando era criança, ficava com os olhos fechados e deixava o molequinho de conduzir. Só que nós crescemos, aprendemos a enxergar, aprendemos a caminhar com as próprias pernas, a fazer as nossas próprias escolhas. E hoje, se alguém tapar os nossos olhos, se eu pegar qualquer adulto aqui, tapar os olhos dele e falar: deixa eu te guiar, ele já vai ficar cismado. Ele já vai ficar pensando: será que vai dar certo? Eu sempre cito, minha esposa fez um ciclo de uma vez, saiu do hospital com os olhos cheios de pomadas, cheio, não estava enxergando. Aí o médico falou: você vai ter que guiar. Eu abracei com ela, falei com ela: eu vou te guiar, vamos lá. Aí parei em frente ao elevador, falei: vou chamar o elevador, pode entrar. Vamos descer agora 2 degraus. Aí ela começou: cuidado comigo, não vai me deixar cair, não vai descontar agora, rápido, já te fiz, cuidado comigo, a gente é desconfiado. Nós somos desconfiados, nós somos adultos, crescemos, lutamos pela nossa independência. A gente cria um filho, e a gente faz tudo para o filho. Aí tem um belo dia que o menino vem para a gente e fala assim: papai, olha aqui, eu vesti a camisa sozinho. Às vezes a família, a camisa está pelo avesso, ou está frente para trás. Mas é porque ele está buscando a independência. A gente fala: oh, você é um rapaz, você é uma moça.
cristã nós ficamos independentes também. A vida cristã nós temos a tendência de nos falar independente. Às vezes deixamos Deus nos guiar em qualquer caminho que Ele queria. Deixamos Deus conduzir a gente do jeito que Ele queria. Eu dizia, vai aqui, eu não estou entendendo, mas eu vou. Vai por aqui, eu não estou nem sabendo o que eu quero que eu vou, mas é aqui que é o que eu vou. Aí depois, quando a gente começa a crescer, com as experiências com Deus, a gente acha que já conhece a Deus. Aí Deus fala, passa por aqui, porque Senhor, por que eu tenho que passar por aqui? Já viu que a sociedade hoje é questionadora? Você manda o menino para São Paulo, ele faz tanta pergunta, por que ele faz, você fala, deixa de falar. Por que isso? Por que aquilo? Nós temos dificuldade de deixar Jesus nos guiar. Amém. De deixar Jesus nos conduzir. Aleluia. Mas o Senhor quer nos conduzir em tudo. Amém. O Senhor quer que nós nos lancemos no seu braço. Amém. O Senhor quer que nós